Sejam bem-vindos aí à nossa praticamente nova palestra, porque alguns viram uma palestra parecida algumas semanas atrás, só que essa é a primeira palestra feita logo após a publicação oficial, tanto na ISO quanto na ABNT da nova ISO 9001 versão 2015. Norma essa que traz mudanças significativas da versão anterior dela, a versão 2008. E o objetivo dessa palestra principal é apresentar para vocês as principais mudanças. É claro, tivemos várias pequenas mudanças textuais, enfim, mas muitas delas não alteraram o contexto de alguns requisitos. Agora, tivemos outras mudanças, essas sim, que trouxeram novas abordagens para a gente ao longo da implantação, da manutenção, da busca por melhorias da 9001, tá? Antes, acho que é legal a gente entender a visão e como quem coordenou todo esse processo de revisão pensava sobre a ISO 9001. Esse é o Nigel Croft, ele é o responsável por conduzir o processo de revisão da ISO 9001 lá na ISO, lá no comitê, no TC 176 lá, tá? Então, eu peguei um trecho de uma entrevista dele que fala muito sobre em que contexto nasce essa nova revisão da ISO 9001. Né? E ele fala o seguinte: é importante garantir que a gestão da qualidade seja algo maior do que apenas a certificação ISO 9001 e que realmente ajude as organizações a alcançarem o sucesso a longo prazo. Só essa primeira parte já mostra um pouco o que ele busca. Né? Eu imagino aqui que tenham muitas pessoas que estão aqui agora com a gente, que trabalham na área da qualidade, são gestores da qualidade, analistas, diretores, enfim, estão dentro desse contexto. Alguns consultores que sempre prestigiam o nosso trabalho aí também. Uma das coisas que a gente sempre acaba percebendo é que muitas empresas elas querem a ISO 9001 para basicamente pendurar um quadro na parede e achar que isso é o máximo que se pode obter dela. Tá? E hoje isso não é real. Né? As empresas que optarem por essa abordagem que a norma é basicamente só um papel na parede, elas primeiro que vão ter muita dificuldade para implantar os requisitos dessa nova revisão. E em segundo ponto elas não vão colher os benefícios e com certeza, elas serão dia após dia ultrapassadas por empresas mais competitivas e que levam a produtividade, a eficácia e a qualidade muito a sério. A segunda parte da frase dele fala, olha, ajudar as organizações a alcançarem sucesso a longo prazo, vem também dentro de um contexto em que a norma existiam até críticas das últimas revisões em relação a isso, né? Mas dentro de um contexto em que a empresa ela tem que ter sustentabilidade. E aí, quando eu falo isso, eu não estou me referindo apenas à questão ambiental, né? Estou falando de uma maneira bem abrangente a sustentabilidade, e ele aborda isso, inclusive, na entrevista de onde eu peguei essa frase. As empresas elas têm que se perpetuar ao longo do tempo. Né? E para isso acontecer, ela tem que tomar alguns cuidados. Ela tem que trazer para dentro da gestão dela informações, metodologias que ajudem ela a tomar a melhor decisão e, de fato, ao longo do tempo, se perpetuarem, serem referências nos mercados de atuação. Tá? Então, eu acho que isso explica muito toda a revisão que a norma passou. Eu imagino que vocês já vêm buscando informações sobre isso e muitos de vocês, alguns gostaram, outros nem tanto, outros odiaram, mas é natural, todo processo de mudança ele ocorre dessa maneira. Avançando um pouquinho, a gente tem o que eu vi muita gente comentando, muita gente preocupada, e que na prática não tem nenhum grande efeito para a gente no dia a dia, que é a estrutura normativa atual da norma. Tá? O pessoal chama de anexo SL. Né? Basicamente, o que é isso? Né? É um esforço da própria ISO, da própria organização ISO, em fazer com que as estruturas das normas que eles desenham, né, que a estrutura ela seja parecida, ou seja, idêntica. A própria ISO falou que nem todas as normas ela vai conseguir fazer isso, mas sobretudo nas normas de gestão ela vai manter
exatamente essa mesma estrutura. Então a ISO 9001 vem com essa estrutura com os 10 itens, os 10 conjuntos de item. A 14001, que foi recentemente lançada também, vem com essa estrutura de 10 itens. E o esforço disso é fazer com que, independente da norma que você tiver em mãos, você tenha uma estrutura muito bem montada e muito bem conhecida sobre a norma e naturalmente você consiga fazer um intercâmbio adequado apenas do assunto, né? A 14.000 falando de ambiental, a ISO 9000 falando de qualidade e assim vai, tá? Então hoje a gente tem 10 requisitos. Primeiro, o escopo. Segundo, referência normativa. Terceiro, termos e definições. 4, contexto da organização, e é a partir do 4 que os requisitos são auditáveis, tá? 5, liderança. 6, planejamento. 7, apoio. O item 8, operação. O item 9, avaliação de desempenho. E por fim, o item 10, melhoria. Na minha opinião, ficou uma estrutura muito mais adequada, ficou uma estrutura mais interessante de se navegar sobre ela, e ficou mais orgânica também em relação a esse entendimento. Alguns benefícios que essa nova estrutura vai trazer, ou já está trazendo, todas as normas, como eu disse, com algumas exceções, terão exatamente essa mesma estrutura normativa, então vai ser mais fácil entender as normas, independente de qual assunto você esteja em mãos. Maior eficiência no atendimento de requisitos normativos, que estão em normas diferentes, 14.001, ISO 9001 e outras aí do grupo da ISO. Melhor clareza na integração de normas de gestão, sobretudo para quem tem sistemas de gestão integrado, de qualidade, ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, enfim. Então fica mais fácil fazer essa integração, uma vez que os requisitos estão bem divididos e estão bem agrupados em cada um desses requisitos. E padronização dos principais conceitos apresentados em N normas de gestão que nós temos. Então, quando você pega o conceito de produto ou serviço aqui na 9001, se você ir até a 14.001, esse conceito vai ser o mesmo. Então, conceitos que são importantes e centrais para essas normas vão ter exatamente a mesma definição. Isso ajuda também na hora de interpretar, ajuda na hora, tanto para quem audita, quanto para quem implanta, quanto para quem tem que trabalhar com isso, ajuda bastante, tá? Mas, mais uma vez, isso não tem impacto no seu dia a dia. Isso somente é a estrutura da norma. Se você quiser, mais uma vez, né? Às vezes, vou montar um manual, vou revisar o manual para ter a mesma estrutura, ótimo, ninguém está te impedindo de fazer isso, mas a própria norma não obriga você a fazer isso. Então, se você quiser revisar seu manual como você quiser, com a itemização que você quiser, ou os documentos que vocês quiserem, ok, não tem um grande impacto. Agora, se você... eu vejo às vezes alguns consultores, algumas empresas que adotam usarem o número de requisito, né, como o código do documento, referenciando um determinado assunto da norma. Então, para você que optou por fazer isso, saiba que agora, se você quiser manter a mesma lógica, você vai ter que mudar os títulos aí dos seus documentos, tá? Mas, no mais, bem tranquilo. Agora, se você quiser manter a mesma lógica, você tem toda a liberdade para isso também, tá? É só tirar o requisito de lá e tirar essa referência que muita gente faz, tá? Antes nós tínhamos 8 requisitos de gestão, né? E agora a gente tem 7 princípios, né? Entre eles, melhoria, liderança, foco no cliente, abordagem de processo, engajamento das pessoas, gestão de relacionamento e decisão baseada em evidência. Na prática, não é que tirou-se um princípio, unificaram-se 2 princípios, que era a abordagem sistêmica, e ele acabou indo para dentro da abordagem de processo também, porque eram muito similares o assunto, né? Então, na prática, não muda muito os princípios, a norma continua sendo regida exatamente pelos mesmos princípios, pelo mesmo contexto em que nós tínhamos em outras normas, tá? Agora, um ponto que fez muita gente se preocupar, e agora eu acho que o pessoal aos poucos está assimilando legal isso, é a abordagem de riscos. O termo risco não era usado em versões anteriores da norma. E, aliás, o termo risco ele começou a ser utilizado há muito pouco tempo em normas de gestão, né? Você tem normas até mais antigas que
eram associadas ao termo risco. No entanto, quando a gente pensava em ISO 9001 e outras normas mais conhecidas, ele não se apresentava da maneira que está sendo apresentado agora. Tá? A gente tem uma norma associada ao risco, mas a própria norma ISO 9001 já citou que a gente não precisa utilizá-la, né? Ela não é uma norma obrigatória, mas ela é uma das normas ISO. Aliás, existem várias normas ISOs que apoiam, as normas do grupo 10.000, elas apoiam uma série de atividades que existem na ISO 9001. Então, até convido vocês, dentro da pesquisa de vocês, dentro do estudo de vocês, a acessarem essas normas também, porque são normas que trazem, embora não são auditáveis e tudo mais, elas trazem informações interessantes e trazem abordagens que são muito práticas e sistêmicas que você pode implantar em menor ou maior grau dentro do sistema de gestão. Tá? Dentro da ISO 9001, a ISO fala: a abordagem de riscos e oportunidades estabelece uma base para o aumento da eficácia do sistema de gestão da qualidade, para alcance de melhores resultados e para a prevenção de efeitos negativos. E aí você percebe que ela aborda risco dos dois lados, né? Você tem o risco que pode provocar um efeito negativo, mas você também tem um risco que pode te proporcionar oportunidades. Para a gente abordar um pouco melhor essa questão do risco, a gente vai dividir ele em dois grupos, né? Contexto externo e contexto interno. Tá? Isso aqui já não tem muito na norma, não. Tá? Isso aqui já é só um slide para ajudar a gente a entender um pouquinho mais da questão dos riscos. Basicamente é o seguinte: tua empresa está em um determinado ambiente de negócios, né? Ela sofre influência tanto externa quanto interna. Então é natural que você tenha riscos tanto externos quanto internos. Dentro dos riscos que a gente considera externos, a gente pode citar ambientes culturais, social, político, legal, regulatório, financeiro, tecnológico e todos os outros que vocês estão vendo aí. Tá? Não precisa dizer nada, né? A gente está vivendo aqui no Brasil um momento em que economicamente e politicamente as coisas estão um pouco confusas, né? Alguns estão um pouco mais pessimistas, outros um pouco mais otimistas com tudo que vai, mas independente disso, todo mundo tem a conclusão de que está meio bagunçada a coisa, né? E é natural que isso impacte a vida da gente e a vida da empresa onde você está, né? Recebi alguns e-mails de gente: olha, não estou mais trabalhando, acabei saindo da empresa onde eu estava, tal, obrigado aí pela informação, enfim, mas é um pouco dos efeitos que a gente vai tendo. Isso é um risco, né? Agora, a empresa, ela precisa, não vai ser a primeira nem a última crise que essas empresas passarão. Então, ela precisa entender o contexto onde ela está, os riscos que esse contexto externo traz e tomar ações para ou mitigar ou até mesmo, em alguns casos, eliminar possíveis riscos, né, para ela. Ela precisa perpetuar. Lembra lá do Nigel Crawford falando: olha, a empresa ela precisa entender que os resultados vêm a longo prazo. Então isso faz parte, né? Ninguém tem 90, 100 anos de idade de empresa aí e não fez nada para chegar a isso. Muito trabalho foi feito, muita coisa, muito se pensou, muito se planejou ao longo de todo esse tempo de empresas que são mais duradouras que a gente conhece. Além dos ambientes, tendências que têm um impacto sobre os objetivos da organização, seja por uma questão de regulação, seja por uma questão de novos concorrentes que entram no mercado, enfim, e relações com partes interessadas externas e sua percepção de valores. Não é o caso, talvez, de todo mundo, mas muita gente aqui sabe como é trabalhar em empresas com capital aberto, empresas que às vezes têm um interesse muito forte de política, tem um interesse muito forte em relação ambiental ou no contexto da comunidade. Então, essas influências que acontecem nesse caso externamente, elas também são fonte de riscos e oportunidades. E a gente precisa abordá-las da melhor forma. Dentro do contexto interno, tem muita coisa também, né? Às vezes a gente acha que dentro
da corporação, da indústria onde você está, da organização que você está, a gente tem quase tudo controlado. E não é bem isso, né? Então, dentro do contexto interno, a gente tem riscos ou oportunidades vindo da governança que é tratada dentro da organização, própria estrutura organizacional, como as responsabilidades das autoridades e funções estão divididas, políticas que a organização adota, objetivos e estratégias que ela adota, o planejamento que ela adota de maneira geral. Além disso, né, estrutura de informação, o próprio fluxo dessa informação e como são tomadas as decisões, né? Hoje a gente chegou num nível em que, claro que para quem tem condição de investir nisso, isso ainda é muito caro, mas muitas empresas hoje você tem softwares que basicamente automatizam a tomada de decisão em muitos casos, né? Só que para isso acontecer, o sistema de informação e o fluxo dessa informação ela tem que ser muito eficaz para que você comece a automatizar algumas coisas dentro da tua organização. É claro que no fim último a decisão sempre é humana, né? O humano ainda é o mais eficaz ao tomar decisão, em alguns casos não, né? Mas na maioria das vezes sim. Mas hoje a gente tem um contexto de tecnologia que pode colaborar muito, inclusive com a gente aqui que briga por processos melhores, por mais qualidade, por atender o que o cliente quer, enfim. Então acho que isso colabora muito. Se você não tem isso, se você ainda está usando muita planilha, muito documento, muito Word, muito papel na tua organização, fica de anteninha aí, porque isso rapidamente está se extinguindo e isso deixa a tua empresa, obviamente, um pouco mais lenta do que o necessário, tá? A própria cultura da organização, seja pela imposição dos líderes, seja, né, ou pela admiração de alguns líderes, né? A cultura interfere muito no que a empresa é, em como ela vai tratar diversas coisas e como a forma e a extensão das relações contratuais que eu tenho, não só com os meus colaboradores, mas com os meus clientes, com os meus fornecedores, enfim. Então isso tudo pode ter impacto dentro da tua organização. Só olhando por aqui você percebe que o papo não está só mais com eu vou fazer um produto bonitinho, que atende todas as especificações, vou entregar no prazo, no preço certo, para o meu cliente ficar feliz. Só que você começa a entender que a norma está indo um pouco mais longe do que simplesmente gerenciar a qualidade da gestão, enfim. Está, de fato, embutindo na gestão uma série de outras visões que muitas empresas ainda ou não fazem ou fazem de maneira muito tímida, muito superficial. Tá? Dentro do contexto da organização, que aí é um outro item dentro da norma e que também surge dentro dessa revisão de maneira forte, a norma fala o seguinte: a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico. Sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico e que afetem a capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão. Olha só, é claro que alguns que conhecem bem a norma sabem que de uma maneira ou de outra, a gente, de maneira intrínseca, na versão anterior da norma, você também tinha uma questão estratégica em alguns momentos ali, né? Ela dava uma espetadinha ali na questão da estratégia. Agora, a norma não falava de maneira aberta sobre estratégia e tal. Ela só falava que o sistema de gestão tem que atender os propósitos da organização, enfim, mas ela não se aprofundava muito nisso. E agora não, agora eu uso o termo direto para vocês. Nada, e aí já vai um primeiro ponto aqui, a norma não obriga a sua empresa, você que é certificado hoje, tal, ela não te obriga a realizar um planejamento estratégico estruturado, com BSC, com uma série de outras coisas como a gente conhece. Ela não te obriga. Então, eu não tenho planejamento estratégico hoje. Então, eu vou ser penalizado na norma? Não necessariamente. Ela não te obriga a usar esse tipo de metodologia para comprovar o requisito. Agora, o que ela vem te pedindo um pouco a tua gestão da qualidade, ela tem que ser um apoio para a sua estratégia. E o que acontece em muitas organizações, e muitas até grandes, o que acontece?
a estratégia da organização ela está de um lado e a gestão da qualidade ela está do outro. E aí fica o gestor da qualidade brigando porque ninguém dá atenção para ele, que a qualidade não é levada a sério, enfim, coisas que a gente conhece, coisas que até a gente já escutou muito aí vocês e eu, a gente já escutou de muita gente. Mas a estratégia está lá. A qualidade ela anda para um lado, a estratégia para o outro. É lógico que nesse braço de ferro, quem vai perder sempre é a qualidade. A estratégia ela sempre vai estar acima a gestão da qualidade ela está para a estratégia e não o contrário. A gestão da qualidade é um meio e não um fim em si. Né? Então, o que a norma vem propor e vem sugerir para vocês dessa vez pensem um pouco a estratégia de vocês. E aí não estou falando que você vou fazer a missão, vou fazer a visão e está tudo certo. Não. Pensem de maneira clara, objetiva, onde a empresa quer chegar. Isso é tarefa, obviamente, da alta direção da empresa. Né? Então, pensem onde a empresa quer chegar, né? E a partir daí pensem como a qualidade pode colaborar para chegar até lá. Né? Então, isso é muito importante. É muito importante. Tá? Para vocês não terem um sistema de gestão da qualidade que está aquém do que a estratégia da empresa vem buscando. Tá? E aí, uma vez que vocês conseguem fazer isso, vocês vão perceber que as conversas vão começar a ser bem interessantes. Né? As conversas vão começar a se alinhar, as conversas vão começar a ir para o mesmo horizonte e muito provavelmente tanto quem vê o resultado da qualidade ele vai dar valor a ele, quanto quem é a qualidade vai entender que é valorizado. Tenho certeza disso. Avançando um pouco mais, e aqui já é uma sugestão, e a norma também não fala nada disso, tá? Quando a gente vai falar de análise de contexto, tem uma ferramenta muito bacana, muito legal, muito simples de se fazer, que é a matriz SWOT. Acho que maioria de vocês com certeza conhece o SWOT, tá? Aqui no Brasil, se você quiser usar o português aí, aqui no Brasil o pessoal chama de matriz fofa. Ok, né? Eu acho que o SWOT é um nome mais bacana, particularmente, mas se você quiser usar a matriz fofa, bora lá, tá? Basicamente, qual que é? Vou falar rapidinho aqui, mas basicamente qual que é a ideia da SWOT? É a empresa fazer uma análise de si própria, entendendo quais são suas forças, quais são suas fraquezas e debilidades aí, né? Quais as oportunidades que ela tem e quais ameaças que ela tem, tá? Então, de repente você vai fazer uma análise da tua empresa e vai falar, bom, o nosso atendimento ao cliente é muito bom, o cliente gosta muito do que a gente faz, né? Mas de repente você vai falar, olha, só que o nosso processo de entrega, ele é ruim, a gente sempre atrasa ou a gente tem um prazo muito superior, muito mais longo, aliás, do que dos nossos concorrentes. De repente você também fala, bom, a gente tem um produto que com poucas alterações a gente pode atender uma nova demanda de mercado que está surgindo, enfim, alguma coisa do tipo. E também, olha, tá para entrar aí um novo fornecedor no mercado brasileiro e ele é uma ameaça direta para os nossos produtos, para a empresa onde a gente está. Enfim, então cada empresa é cada empresa. Isso é uma análise também ela é muito simples de fazer, mas também não é uma análise que você vai só gastar 10 minutos, ela tem que ser discutida, enfim. Joga no Google, tem um monte de informação sobre matriz SWOT, com passo a passo, logo mais a gente também publica algumas coisas. Imagino que alguns já tenham usado, né? E aí pode colocar a opinião de vocês do que acharam, mas é uma matriz fácil, é uma metodologia fácil e bem feita, sendo bem feita, você atende essa análise de contexto organizacional e também a questão do risco, em uma certa parte da questão do risco, porque o risco está permeando aí vários requisitos da norma, tá? Um pouco dentro do contexto da organização ainda, ela fala da questão de entender as necessidades e expectativas de partes interessadas. O contexto de partes interessadas, ou stakeholders, que é um termo que a gente usa bastante também, o pessoal aí acaba usando, ele na antiga norma, embora ele também fosse abrangente, às vezes a maioria do pessoal entendia muito só o cliente, só o colaborador.
Mas, na verdade, isso é muito além do que a gente, do que só cliente, fornecedor, colaborador. Aqui são alguns só de stakeholders que a sua empresa pode ter, não que você tenha todos, mas sua empresa pode ter. E todos eles, alguns mais, outros menos, podem exercer influência sobre o negócio da sua organização e sobre o que sua organização faz. Governo, o próprio cliente que a gente já falou, ONGs, os colaboradores, a comunidade do entorno da tua empresa, acionistas quando a tua empresa é de capital aberto, fornecedores, investidores, todos eles podem ter um peso a mais ou um peso a menos, mas ou alguns podem nem existir no contexto da tua organização, mas todos eles geram impacto sobre o seu negócio. De repente a tua empresa trabalha dentro de um setor que é regulado pelo governo, sei lá, telecomunicações, saúde, não sei, transportes. De repente o governo lança uma normativa, uma lei que faz com que aquele teu negócio que era viável torne-se inviável por uma canetada lá que o governo der. Então, todo esse contexto precisa ser gerenciado. Né? Não é muito difícil você jogar aí em sites como Exame, em sites de negócio, empresas que tiveram seus negócios muito prejudicados porque governos ou às vezes alguns clientes importantes mudaram o foco da estratégia e ela foi totalmente impactada por isso. Tá? Então, faça uma análise de contexto também percebendo isso, não só olhando internamente, porque internamente você pode ter, obviamente, alguns mais interessados ou menos interessados em alguns projetos, mas de qualquer forma é lá de fora que vem muita influência e que, se você não tomar a decisão correta, você pode entrar numa furada aí com a tua empresa. Aqui até sugerindo uma ferramenta para vocês. Roubei essa ferramenta, quem já trabalhou com gestão de projetos conhece, até melhor que eu, essa ferramentazinha aqui, mas quem não trabalhou acho que vale conhecer aí. Mapa de stakeholders, né? Como é que funciona isso? Isso aí você pegar os processos de gestão de projetos, lá o PMI, você vai identificar isso também. Quem já tem experiência com tudo, perdão aí se eu falar alguma bobeira, mas basicamente o que acontece? Eu estou lá com a minha organização ou eu estou realizando um projeto importante de transição, sei lá, alguma coisa que é bem importante para a organização, interna ou externamente. O que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, identificar quais partes são interessadas dentro desse contexto que eu estou trabalhando, desse projeto, dessas decisões que eu estou tomando. Então, identificar as partes interessadas é um ponto importante para você, primeiro, identificar riscos, identificar influências negativas ou positivas e poder agir sobre ele. Se você não fizer, pode ser que dê tudo certo, mas talvez ao longo dessa caminhada você tenha que fazer adaptações que não estavam previstas por conta de um planejamento que não previu uma análise de stakeholders mais aprofundada. Beleza. Uma vez que eu identifiquei essas partes interessadas, os stakeholders, eu vou dividi-los numa matriz de poder versus interesse, que são esses 4 quadrantes que você está vendo aí. Então, se a pessoa tem pouco poder e pouco interesse, que seria esse quadradinho cinza, né? Você não vai se esforçar muito para mantê-la informada sobre o que está acontecendo, uma vez que ela não tem poder para influenciar e também não tem interesse no que está acontecendo. Ou seja, ela não está nem aí para o que está acontecendo e tanto faz quanto tanto fez. Então, muito provavelmente, essa vai ser uma pessoa que vai ser informada meio de maneira secundária, sem um plano tão estabelecido para isso. Enfim, ela vai saber que a coisa está acontecendo, mas, enfim, como ela não tem interesse, também não tem poder, tanto faz como tanto fez, tá? Agora, se a pessoa tem muito interesse, mas pouco poder, ela já pode te atrapalhar um pouco em caso de ser mal gerenciada as expectativas dela. Então, essa pessoa você já tem que entender quais são as expectativas, ou seja, o que ela espera disso que você está fazendo, desse projeto novo que você está levantando e tudo mais. Então, você precisa identificar ela e, dentro desse quadradinho azul aí, como cita, manter ela informada de tudo que está acontecendo. Tá? Então, já precisa existir uma comunicação mais estruturada. A gente vai falar sobre comunicação
lá na frente, teve uma mudança pequena, mas teve, mas a gente tem que manter essa pessoa informada para que, pelo fato dela ter interesse, para que ela também não se frustre e de repente ela comece a agir contra o projeto que você tem, tá? Agora, se você tem uma pessoa que tem muito poder, né, dentro da tua organização, mas tem pouco interesse, que seria o quadradinho vermelho, você tem que manter essa pessoa satisfeita. Ela não tem interesse. Ela também, olha, não sei o que você está fazendo aí, só que, né, eu tenho poder de agir sobre isso. Então, também identificar as expectativas dessa pessoa, porque muitas vezes ela tem interesses, tem alguma política envolvida sobre isso, ela vê algum benefício até pessoal sobre isso, né? Então, e ela tem poder para muitas vezes barrar esse projeto dentro da tua organização ou da sua organização. Isso interno ou externamente, tá, gente? Não independe disso. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que manter ela satisfeita. Eu tenho que montar dentro do meu plano de comunicação, dentro do meu plano, dentro desse plano do projeto, eu tenho que garantir que essa pessoa, dentro das expectativas que eu levantei dela, ela continue satisfeita. E aí você tem um quarto e último quadrante, que é o principal deles, que é aquela pessoa que ela tem muito interesse no que está acontecendo e ela tem muito poder. Ou seja, esse cara, você tem que manter esse cara muito satisfeito e muito informado o tempo todo. Então, por isso, como o quadradinho verde está citando aí para vocês, vocês têm que gerenciar com atenção melhor esse tipo de stakeholders, tá? Por quê? Além dele ter interesse no que está acontecendo, ele tem poder para barrar ou poder para alavancar aquilo que você está fazendo, tá? Então, para todos eles, determinar as expectativas que eles têm, identificar seus requisitos, ou seja, não só o que eles esperam, mas o quanto eles esperam sobre isso, definir um plano de comunicação estruturado para cada tipo de stakeholders que eu identificar e desenvolver um plano de ação para que durante o seu projeto todo esse plano de comunicação aconteça da melhor forma. Eu falando parece que é muito complicado, mas na verdade você também jogar no Google você vai achar um monte disso, tem alguns outros tipos de mapa de stakeholders, né, que faz essas inter-relações, até com mais itens, mas vocês vão ver que é basicamente fazer uma análise direta sobre interessados, qual o nível em que eles estão, montar um plano de ação sobre isso e gerenciar isso ao longo de um projeto, ao longo do que vai acontecendo na tua organização, tá? Ah, mas minha empresa não trabalha com projetos do PMI, do não sei o quê, eu não tenho gerente de projeto certificado. Quando eu falo de projeto, eu não estou falando só desse projeto, não. Muitos de vocês daqui a pouco vão estar envolvidos com um projeto que é a transição para 9001 versão 2015. Isso não é um projeto, por mais que você não contextualize, não estruture ele dentro de boas práticas de gestão de projeto que a gente tem no mercado, isso é um projeto. Então, gerenciar bem isso é importante. Tá? Em um novo produto que está nascendo, um novo processo está sendo testado, tudo isso são projetos, menores ou maiores, mas são projetos. E você precisa gerenciar bem eles, porque isso promove melhorias consideráveis dentro da gestão da qualidade de vocês. A organização também ela deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e sua interação. Tá? Isso também não é muito novidade, isso vinha das outras normas, mas você vê que a abordagem por processos que já existia na versão 2000, continuou na versão 2008, ela vem ainda mais forte na versão 2015. Então, de fato, até pelos termos que são usados, você utilizar a abordagem por processos e abandonar de fato aquela visão que é vertical, que é só olhar para os setores, ela vem cada vez mais forte da organização de vocês. Tá? Então, se você ainda percebe que existem o pessoal ainda, até mesmo em palestras políticas que acontecem dentro da tua organização e tudo mais, você percebe ainda muita linguagem de a minha área, não sei o que, não sei o que, não sei o que, muito provavelmente é um sinal que a cultura da tua organização ainda não se adaptou muito à questão da abordagem do processo, tá? É claro que isso é um requisito que você vê de uma maneira contextual, né, acontecendo, mas quase todo mundo aí nos manuais da qualidade acabam demonstrando aí, fazem aqueles
aqueles quadrinhos, fazem um macrofluxo de processo, alguma coisa assim, para mostrar como a organização funciona, mas não é só isso, tem que mostrar que isso funciona no dia a dia também de maneira adequada e que a abordagem de processo ela está entranhada aí na cultura da tua organização. Entrando já na parte do requisito de liderança, aqui vocês vão perceber que uma das coisas que saiu não foi extraída da norma, tá? A gente vai ver ela daqui a pouco. Mas em outro requisito é a questão da análise crítica da alta direção, tá? Ela foi para análise de desempenho da organização, enfim, ela não está mais no requisito, que seria o 5, né? Nesse caso também é o 5, mas seria o 5 aí da norma anterior, tá? A norma deixa claro que a principal responsável pela eficácia do sistema de gestão é a alta direção, né? Aí você fala, mas Edmilson, a gente já falava isso desde quando a norma é norma, né? O ponto é que agora não tem muito mais para onde correr. As empresas elas não vão ter mais como argumentar que a culpa é mas é a minha operação que está ruim. O diretor ele é responsável, a direção ela é responsável pela eficácia do sistema de gestão. Agora, vamos separar um pouco as coisas. O seu diretor ele não é responsável por saber tudo, exatamente tudo que acontece dentro da empresa, sobretudo em empresas grandes, né? Ele tem que saber contextualmente os principais problemas, as principais oportunidades, isso é importante. Agora, não adianta achar que o teu diretor vai, às vezes, ir lá na máquina produzir peça, ou vai fazer uma auditoria interna com você, ou vai ligar para um cliente para ver qual que é a satisfação dele. Seria ótimo, seria muito importante, mas um dos papéis da alta direção é procurar novos negócios, é entender o mercado, é estabelecer estratégias, e isso toma muito tempo da direção de vocês. Agora, se o teu diretor também não está fazendo isso, puxa a orelha dele, né? Então, a questão do comprometimento, da responsabilidade sobre a autodireção é, de fato, entender como o sistema de gestão está, né? O quanto ele está colaborando para a estratégia e proporcionar a adequação, as diretrizes para o alinhamento mais adequado entre estratégia e gestão de qualidade, tá? E proporcionar, obviamente, recursos a partir de investimentos, a partir de novas contratações, o que for, né, para que isso seja a cada dia melhor, seja cada dia mais adequado para os resultados que a empresa obedece, ou para os resultados que a empresa busca, tá? Os requisitos também estão dando uma ênfase na definição de uma política da qualidade relacionada à estratégia da organização. Então, isso é um pouco daquilo que a gente falou no início, né? Não adianta eu estabelecer uma política, você olha para a política, você olha para a estratégia e fala, mas a tua política não tem nada a ver com isso, né? Não adianta fazer. Agora a política ela tem que ter um DNA estratégico dentro dela, né? Ela, de maneira geral, o requisito de política não teve alteração, continua ali a questão do compromisso com a satisfação do cliente, compromisso em atender os requisitos continua por lá, com a melhoria contínua, enfim, mas a norma deixa claro que a política ela tem um desdobro estratégico. Então, se você for pensar em nível de hierarquia, você tem lá no último grau missão, depois vem com valores, depois vem com visão, depois vem com valores, e depois vem as políticas, né? A política, e a partir da política, objetivos e o que a gente já está acostumado também, tá? A norma também fala, a gente tinha a questão do foco no cliente, mas era um requisito muito simples, tal. Agora ela fala que, além do que já falava, de ter o foco constante no cliente e tudo mais, ela também fala que você tem que identificar riscos e oportunidades em relação a esse relacionamento com o cliente. Ou seja, não é só atender o cliente, que aí é uma responsabilidade primária e você precisa, de fato, o que você combinou com o cliente precisa acontecer, mas dentro desse relacionamento identificar possíveis riscos, ou seja, riscos desse cliente ter uma expectativa que você não vai conseguir atender lá no futuro, riscos do cliente de repente migrar até para um concorrente e oportunidades que muitas vezes acabam chegando para a gente até em tom de reclamações, né, para as empresas, mas muitas vezes em sugestões, muitas vezes numa conversa até mais informal. Então, estar atento ao que o cliente quer, uma vez que a sua empresa ela acontece por conta do interesse do cliente. Se nenhum cliente tiver interesse na tua empresa, ela está fadada a morrer em algum momento. Por último aí,
alguns não gostaram, né? A exclusão do RD, não tem mais RD na norma, né? Não tem mais o chamado representante de direção. Acho que alguns aqui são até RDs, né? Agora, se você não gostou da norma por conta da exclusão do RD, eu tenho uma boa notícia. Até alguns, para quem não... Tem muita gente que só acompanhou a revisão da norma, mas a gente aqui, até por ser consultoria e tudo mais, a gente acompanha também as discussões, e a ISO manda e publica uma série de artigos relacionados às revisões. E aí teve um artigo falando do RD, do famigerado RD, né? A própria ISO falou, olha, pessoal, não é que você não pode ter RD aí dentro da tua estrutura, não é isso. A gente só não está obrigando a empresa a estabelecer alguém, né? Então, se você, dentro da tua estrutura, continuar querendo ter um RD, uma pessoa que vai representar, que vai fazer essa ponte entre gestão da qualidade e alta direção, ótimo, não tem problema. Você só estabelece isso na tua estrutura, como se você fosse fazer como você estabelece no organograma normal, enfim, acabou, tá? É só determinar quem é e tal. Agora, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, se a tua empresa resolver, ou você resolver que não vai ser mais RD, que não vai ter mais RD, né? Não vai ter nenhuma penalidade em relação a vocês, tá? É isso que... Acho que isso muda, né? Hoje se o cara chegar aí fazendo auditoria em você falar não tenho RD, você toma não conformidade, né? A partir dessa revisão da norma isso não vai poder mais acontecer. Olha, eu tenho ou não RD. Se eu tenho, ele está definido, ele tem a estrutura, é assim que ele atua. Se eu não tenho, ok, acontece dessa forma. Isso mostra muito mais o seguinte, continua falando, olha, galera, é a alta direção que conduz esse processo estratégico, de ver como a gestão da qualidade está indo, enfim. Ela pode querer alguém que faça essa ponte, como ela pode não querer. Ou como muitas empresas fazem já, né, e até é bem aceito em alguns casos, criam comitês da qualidade, e esses comitês, junto com a direção, discutem melhorias, enfim, tem muita empresa que faz isso, tá? Então, a questão do planejamento, né? Para quem lembra, dentro da estrutura da 2008, a gente trabalhava a questão do objetivos da qualidade junto com política, né? Ela acabava sendo praticamente o mesmo requisito, né? Agora não. Agora a norma, nessa nova estrutura da norma, objetivos da qualidade foi lá para o requisito de planejamento. E veio com uma mudança que eu entendo que é muito boa, mas que vai, de certa forma, tirar o sono de algumas pessoas, né? Vou até ler o texto integral porque achei fabuloso. A organização deve estabelecer objetivos da qualidade e planejar como eles serão alcançados, o que será feito, quais recursos serão requeridos, quem será responsável, quando será concluído e como os resultados serão avaliados. É quase sabe, quando a gente brinca, né? Quer que desenhe? A norma dessa vez desenhou pra gente, né? Se você pegar a interpretação da norma anterior, você tendo o objetivo da qualidade, definindo aí a partir dele os indicadores, as metas, monitorando, você, fazendo isso de maneira correta, atendia ao requisito. Agora é o seguinte, no momento em que eu defino um objetivo, da qualidade, que naturalmente tem que derivar da política, isso não muda, tá? Então, definir a política e vou definir um dos objetivos a partir do desdobramento dessa política, eu já tenho que definir como eu vou alcançar. É um plano de ação para alcançar esse objetivo no tempo que eu determinar. Seja 6 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, não importa. Tá? Pode ser metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, você, eu quero aumentar a minha participação de mercado. Ótimo, isso pode ser um objetivo dependendo do que você colocou aí como estratégia. Beleza, como é que você vai fazer isso? Então você vai ter que escrever como é que você vai alcançar o objetivo. Eu quero aumentar minhas vendas, eu quero diminuir a insatisfação, diminuir o meu índice de reclamação de clientes. Ótimo, como é que você vai fazer isso? E aí, obviamente, como você vai medir, que é um indicador, e o quanto você quer chegar, né? Que é a questão da meta, tá? Então, agora, vamos jogando aí para a nossa vida cotidiana, não adianta você chegar no final do ano e falar, eu quero no ano que vem emagrecer, né?
Agora você vai ter que, basicamente, eu quero emagrecer e montar um plano de ação para isso aí. E aí eu sugiro que vocês usem duas ferramentas muito legais, que eu gosto muito, uso inclusive aqui na Q2, que é primeiro a Smart, não sei se todo mundo conhece, essa daqui é uma ferramenta que eu uso, que eu gosto muito, e basicamente ela tem um método para você definir os objetivos e como chegar neles, tá? Então, primeiro, um objetivo ele tem que ser específico. Ah, eu quero satisfazer os meus clientes. Isso não é um objetivo específico. Né? Eu quero estabelecer. Um objetivo específico é mais ou menos o seguinte: eu quero aumentar a satisfação dos meus clientes em 20%. Eu estou em 70% e eu quero alcançar 90%. Isso é um objetivo específico. Ah, eu quero ser a maior empresa de sorvete da América Latina. Isso não é específico. Né? Eu quero ser a maior empresa de sorvete da América Latina em até tal. Isso é específico. Tá? Então, outra coisa, tem que ser mensurável. Né? Não adianta você estabelecer um objetivo que ele tá no ar, né? Mais ou menos assim, olha, a gente define uma meta e a gente deixa a meta em aberto. Quando alcançar a meta, a gente dobra a meta, tá? Isso é algo que não é muito mensurável, tá? Outra coisa, tem que ser alcançável. A gente já conversou isso e muitos consultores que estão aqui sabem disso, tal, acabam ilustrando aí para os próprios clientes. Gente, uma meta ela não pode ser nem muito desafiador, né? Aliás, ela não pode ser impossível e também não pode ser muito fácil, tá? Se você já tem, na hora que você vai definir um objetivo e vai definir como medir e tudo mais, se você já tem dados, né, suficientes para poder fazer uma estatística e tudo mais, e ter um número confiável, você já consegue, obviamente, definir uma meta numérica mais clara, mais assertiva. Agora, se você não tem nada, é a primeira vez que você está fazendo isso, você nunca fez indicador na tua vida e tudo mais, é a primeira coisa que você está fazendo na tua empresa, aí você tem que basicamente ou se pautar por práticas de mercado, fazer um benchmarking, conversar com amigos aí para ver como é que é em outras empresas parecidas com a tua, e aí você traz para si, ou, obviamente, com base numa experiência, com base no sentimento que vocês têm, definir uma meta e depois, ao longo do tempo, à medida que você vai medindo, você vai corrigindo essa meta no sentido de adequá-la realmente a um tom em que ela não vai ser impossível, mas ao mesmo tempo não vai ser fácil de alcançar. Né? A meta ela tem que nos levar mais adiante. E aí vem o quarto item, que é o relevante, né? Uma vez alcançado um objetivo, uma meta que eu estabeleci e tal, isso precisa produzir boas coisas para mim. Né? Ah, eu quero perder peso. Ah, por que você quer perder peso? Ah, porque eu quero perder peso. Isso não é relevante. Agora, se você fala, eu quero perder peso, quero perder 20 quilos, né? E ela vai ser relevante quando você fala, bom, se eu perder 20 quilos, eu vou ter um nível de saúde mais adequado, eu vou talvez aumentar a minha expectativa de vida, vou prevenir algumas doenças aí associadas à obesidade, outras coisas. Ou seja, isso é relevante. Ou seja, o atingimento de um resultado que eu estabeleci, ele provoca um efeito positivo naquilo que eu quero. Né? Ou seja, se você está alcançando uma meta por alcançar, é porque ela não serve muito para muita coisa. Tá? E por fim, ela tem que ser baseada no tempo. Né? Não adianta você deixar a meta, não, tá tranquilo aí. Né? Vamos ver o que vai dar. Não, tem a meta aí, mas se não der em 5 anos, eu alcanço em 10. Se não der em 10, eu alcanço em 20. Não pode, né? No conjunto da estrutura aí dos seus indicadores, dos seus objetivos, você tem que ter um tempo em que você fala, bom, eu quero alcançar isso até o tempo X. Eu quero aumentar a satisfação do meu cliente em tantos % até o final de 2016. Tem que estar baseado no tempo. Senão isso fica livre, a gente acaba não se comprometendo com a meta e a coisa vai se arrastando. Aí quando você vai olhar para trás, você já está com a mesma meta há muitos anos e você nunca alcançou ela. Por quê? Porque muitas vezes ela ficou livre, né? Ela ficou solta no tempo e aí, como tal, ninguém
ninguém deu a mínima para ela, tá? E aí, isso aqui obviamente é uma sugestão, vocês não precisam usar Smart, a norma nem fala de Smart, tá? Mas é uma metodologia bacana para quem usa aí, sabe que é muito fácil também de fazer, tá? É bem tranquilo. E associado ao Smart, uma vez que a gente tem que montar um plano de ação, eu sugiro também o uso do 5W1H ou 2Hs, no caso de você querer colocar investimentos e tudo mais, né? Então, o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito, quanto que precisa ser feito, quanto vai custar, enfim. Então, usem, você pode usar essas duas ferramentas integradas uma com a outra, a Smart para definir aí seu conjunto de objetivos, metas, indicadores, o tempo que você vai usar, tal, e o 5W1H ou 2H, o que vocês quiserem, como ferramenta para a produção do plano de ação. Tá? Vocês atendem esse... vocês acabam atendendo esse requisito junto com essas duas ferramentas que eu acho muito melhor do que muitas outras que são mais complexas aí para o mercado e às vezes tomam um baita tempo para fazer e às vezes você toma mais tempo para fazer do que consegue obter resultado disso, tá? Dentro também do item planejamento, a questão das mudanças, tá? Sofreu um pouquinho de alteração, né? Se você conduziu já alguma análise crítica, você lembra que dentro lá da análise crítica existe o tópico de mudanças que podem afetar o sistema de gestão da qualidade. Um pouco continua isso, né, dentro da análise crítica. No entanto, a questão das mudanças ela vem com um requisito importante para ela. Tá? Então é a questão do planejamento das mudanças. Então, dentro desse planejamento de mudanças que podem acontecer, e aí são N coisas que podem acontecer, mas entre as mais comuns eu vou implantar um RP, né, um RP de gestão, eu vou implantar um software qualquer, eu vou atuar num novo mercado, eu vou mudar minha planta industrial para outro lugar, enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer no dia a dia que é dinâmico aí das empresas e que pode impactar o sistema de gestão da qualidade e também os negócios da tua empresa. Então, dentro da análise, dentro desse planejamento das mudanças, primeiro os propósitos e potenciais consequências, e aí entra a questão do risco. Né? Por que eu estou fazendo isso e o que pode acontecer, de bom e de ruim. Né? O de bom, muito provavelmente, quase todo mundo já faz, né? Porque ninguém vai mudar algo se não está convencido de que aquilo vai ser bom. O problema é que muita gente esquece de fazer o planejamento do que pode dar errado. E aí é que vem o problema principal. Então, de fato, colocar no papel tudo que pode dar errado. Pode passar alguma coisa? Eu vou te dizer que na maioria das vezes vai passar alguma coisa, mas que seja algo pequeno. Né? O processo de planejamento também é um processo que constantemente está sendo melhorado. Então não adianta achar que eu vou planejar e vai dar tudo certo. Né? Até os melhores, né? Você vai lá na NASA de vez em quando dá uns probleminha lá. E lá estão as melhores cabeças de planejamento que a gente possa conhecer, porque lá não pode dar nada errado mesmo. Agora, vai dar alguma coisa errada, mas o que vai acontecer? Depois você vai revisar isso, vai melhorar isso, vai trazer essas pequenas falhas para melhorar o teu processo de planejamento e a vida vai seguindo a partir daí. É um processo de melhoria como qualquer outro dentro do sistema de gestão. Como é que eu vou garantir a integridade do sistema de gestão da qualidade? Quais recursos serão disponíveis para que isso aconteça? E responsabilidades e autoridades, muitas vezes até temporárias, relacionadas a essa mudança. No item apoio, né, a gente tem alguns pontos que são interessantes. Determinação e provisão das pessoas necessárias para o bom andamento dos processos. E aí acho que a gente está num contexto bom para falar disso. Né? Muitas empresas elas têm sistema de gestão da qualidade, têm certificado, tá tudo legal. Aí entrou a crise para alguns setores, mais para outros setores um pouco menos, mas entrou esse período de vacas magras que a gente está passando. E aí muitas empresas optam por fazer o quê? Cortar funcionário. Né? Eu não vou discutir aqui a questão
social que uma empresa tem, a importância social que ela tem, acho que não é espaço para isso. Mas vamos discutir de maneira direta essa questão o empresário, ele, óbvio, ele pode tomar a decisão de demitir alguém, de cortar a gente do quadro, enfim, ele pode tomar essa decisão. Faz parte do negócio, né? Para muitos deles não é fácil, mas faz parte do negócio. Agora, ele tem que entender que existe todo um sistema de gestão da qualidade, ou até um sistema de gestão estratégico, que ele acontece a partir das pessoas que estão lá, dos recursos, sobretudo humanos que estão lá, que fazem a máquina rodar, né? Então, não adianta eu só, no momento de instabilidade econômica e tudo mais, simplesmente cortar por cortar. Eu preciso entender que eu preciso, mesmo nesses cortes, eu preciso garantir que o sistema de gestão comece a rodar. E infelizmente, não é bem isso que acontece. Quantas vezes eu já não fui em algumas empresas fazer auditoria e tudo mais, que você chegava lá e o cara, eu tive que cortar uma pessoa e por isso tal processo não está indo bem. Ô pai, então por que você teve que cortar uma pessoa? Na norma anterior, essa discussão podia ficar um pouco genérica, né? Nessa não. Nessa está um pouco claro de que a estrutura da empresa, seja ela física ou humana, ela tem uma importância direta ao sistema de gestão. Se eu cortar gente demais, é natural que esse sistema vai precisar ser adequado. O que acontece é que muitas vezes eu não faço isso. E aí eu começo a ter problema de entrega, começo a ter problema de falha no produto, ou começo a ter problema de serviços que não são feitos no tempo adequado, ou demoram muito para acontecer, e assim vai. Tá? Então, esse contexto, eu acho que é algo novo que a norma traz e que eu acho muito bom, particularmente falando. Tá? Tem uma clareza um pouco melhor sobre a questão do ambiente. Né? Sempre tinha uma discussão lá na questão do ambiente de trabalho, falando se esse ambiente de trabalho era só associado ao produto e tudo mais. Dessa vez a norma ela foi bem clara. Né? Ela fala, obviamente, que o ambiente ela precisa ser adequado para realização do produto, mas que tem que levar em consideração aspectos humanos. Então, não pode ser um ambiente altamente estressante, não pode ser um ambiente onde ocorram preconceitos, enfim. Então, eu acho que ela foi mais clara agora falando sobre isso. Tá bem bacana isso. Eu acho que vale a pena, eu acho que um pouco da organização é o que acontece no meio dela e acho que a norma se preocupou com isso também. Tá? Definição e desenvolvimento do conhecimento necessário para a organização. A gestão do conhecimento, mais uma vez, volta a ser pauta da norma. A gente dá pouco valor, muitas vezes, para o conhecimento. A gente gerencia muito pouco esse conhecimento. Certa vez eu vi uma palestra do Vicente Falcone, em alguém lá, eu não lembro quem que era, mas alguém lá perguntou sobre a gestão da qualidade, a questão de, muitas vezes, a gestão da qualidade vir e ter muito procedimento, muito documento, tal. É claro, né, ninguém pode burocratizar um sistema, eu acho que tem que ser bem moderado isso. Agora, ele falava um negócio lá que para mim eu achei fantástico, que ele falou, cara, não, o cara não foi, né? O cara foi por minha conta aqui, tá? Mas ele falou, olha, a questão documental, de você ter procedimentos e tudo mais, padrões, enfim, imagina que isso é o conhecimento que a tua empresa produziu ao longo de anos, né? E que ali está resguardado para que na saída de gente, sabe, ganhou na loteria, sei lá, o cara se aposentou, ou a pessoa achou uma nova oportunidade, o conhecimento da empresa ele continua sendo preservado. E muitas vezes o que acontece, mesmo em empresas certificadas, e vocês provavelmente têm experiências com isso, você olha para a documentação da empresa, mas você sabe que muitas das coisas que estão ali, ou são muito superficiais, ou às vezes nem acontecem. E que, na verdade, o que acontece de fato no dia a dia, aquele jeito adequado de fazer a coisa, aquela artimanha de fazer com que algo dava certo,
acaba sendo conhecida por poucas pessoas, e às vezes isso não está no papel. Tá? Nada substitui, obviamente, a experiência de uma pessoa. Você não pode... É bem difícil você conseguir estabelecer de maneira descritiva toda a experiência que uma pessoa tem ao desempenhar uma tarefa, porque existem muitos fatores que influenciam isso. Agora, tem muito conhecimento da empresa que mesmo em empresas certificadas ainda está na cabeça de quem faz e não está em processos, não está em padrões, não está em controles, não está em nada. Tá? Então, a norma vem mais uma vez falando, olha, você tem que gerir todo o conhecimento que a tua empresa produz ao longo de cada dia, que a tua empresa produz a partir da experiência de cada funcionário e usar esse conhecimento para diminuir riscos, para aproveitar oportunidades e para alavancar a sua gestão. Tá? Dentro do contexto de competências pessoais foi excluído o item de habilidade. Muita gente deu graças a Deus para isso, né? Então lá tinha lá dentro da competência, tinha educação, treinamento, qualificação e habilidade. Como habilidade era sempre um item difícil de tratar, né? Como é que... Né? Tinha muitos auditores que tinham uma abordagem até, na minha opinião, errada, né? De achar que dava para medir aquilo, que tinha que medir aquilo de algum jeito. E na verdade a habilidade você consegue perceber o resultado da falta de habilidade, mas você não consegue medir ela ou de maneira formal comprovar ela dentro do contexto da organização. Você consegue de fato olhar, bom, eu tenho um vendedor, eu sei que uma habilidade básica do vendedor é se comunicar bem, é ser persuasivo. Se ele não for persuasivo, se ele não se comunicar bem, eu consigo ver a falta disso no resultado dele. Muito provavelmente o resultado de venda dele vai ser inferior aos demais que têm a habilidade já desenvolvida. Agora, eu não consigo, de maneira direta, medir essa capacidade de persuadir, essa capacidade de comunicar. Tá? Eu posso perceber se é bom ou se é ruim, mas medir é muito difícil. E comprovar também é muito mais difícil ainda. Tá? Então a norma simplesmente excluiu o item de habilidade dentro do contexto de competências. Tá? Podem já começar a revisar aí óbvio, se você quiser manter, ótimo, não tem problema nenhum, mas saiba que isso não vai ser mais um requisito obrigatório para ser apresentado a questão da habilidade dentro da competência do pessoal. E teve um detalhamento um pouco melhor da comunicação interna e externa. Já existia o item de comunicação interna e externa dentro do requisito da norma, mas dessa vez ele está preocupado em de fato comunicar todo mundo. Ele diz lá que você tem que de fato comunicar todo mundo que tem envolvimento com a qualidade do serviço, com a qualidade do produto, enfim, não só colaboradores, como fornecedores, como clientes e outras partes interessadas, e isso precisa acontecer de maneira um pouco mais estruturada. Tá? Basicamente, antes a gente só, não comunica, eu tenho um site aqui, eu tenho e-mail, tenho quadro de gestão, não sei o que. Beleza. Agora não, agora você tem que, de fato, garantir que a informação está chegando. Em casos onde você tem muitos terceirizados, muitos contratos aí de prestação de serviço, clientes, você tem que garantir que eles também estão entendendo essa tua filosofia. Tá? Questão de informação documentada. E aí vem um pouquinho o pessoal ficou um pouquinho surpreso, mas os itens de controle de documento e controle de registro também foram substituídos por um requisito chamado informação documentada. Né? Ou seja, não vai ter mais lá o requisito de falar, olha, você tem que ter um procedimento para controle de documento, você tem que ter um procedimento para controle de registros. A norma aboliu o termo procedimento. Né? Não existe também mais o termo procedimento dentro da norma. O que existe hoje é informação documentada. Aí tem gente que fala, ótimo, vou excluir todos os meus procedimentos, tá tudo certo. Não é bem assim. Tá? Quando a norma usa o termo informação documentada no lugar de procedimento, ela só quer dizer o seguinte: se você tiver alguma outra forma de mostrar uma informação para mim que não seja um procedimento, eu vou aceitar. Tá? O que acontecia antes é, se você tinha algo um pouquinho diferente de um procedimento para mostrar alguma informação, às vezes o auditor ele torcia um pouco a boca ali, torcia um pouco o nariz sobre isso. Né? Hoje não. Hoje, se você... Vou dar um exemplo, não que seja o mais prático de se fazer, mas de repente você tem um vídeo que fala tudo sobre como
como as documentações vão ser gerenciadas, ok, é uma forma de apresentar isso, tá? E aí, a norma também não vem mais por temáticas, né? Controle de registro, controle de documentos, não. Ela vai simplesmente usar o termo informação documentada todas as vezes que ela entender que aqui eu preciso de um documento ou de um registro. Como é que a gente vai saber isso, já que agora o termo documento, controle de documento, controle de registros não está mais lá, né? Então toda vez que a norma, no texto da norma, tiver o termo manter informação documentada, ela está se referindo a você ter um documento ou documentar aquela informação que está sendo ali pedida, tá? Então, toda vez que você lê manter informação documentada, saiba que ali, de alguma maneira, você vai ter que ter um documento, seja ele um procedimento, seja ele uma instrução de trabalho, seja ele um diagrama, não importa, tá? Então, todas as vezes que esse termo aparecer, saiba que ali você vai ter que ter um documento com aquela informação. Qual documento? Você vai decidir dentro da estrutura de você. Mas eu não quero ter um procedimento. Ótimo, não precisa ter um procedimento, desde que a informação esteja disponível. Mas eu quero ter um procedimento. Ótimo também, mantenha o procedimento, não tem problema, tá? Então, a norma só não foi descritiva em falar você tem que ter esse tipo de documento e não esse, tá? Toda vez que a norma falar reter informação documentada, ela usar esse termo, reter informação documentada, saiba que ali eu vou precisar de um registro, tá? Em papel, dentro de um sistema, dentro de o que for, mas ali eu preciso de um registro que você vai manter, que você vai mostrar quando for necessário, que vai evidenciar que você fez uma atividade. Então é isso. Toda vez que manter informação documentada aparecer, saiba que ali tem um documento. Toda vez que reter informação documentada aparecer, saiba que ali você tem o que a gente chamava até então de registro, tá? Dentro da operação, né? As etapas de projeto, desenvolvimento de produtos e serviços, elas ficaram um pouco mais genéricas. A gente tem um problema aqui no Brasil de tradução. A gente tem um problema que é o seguinte, dentro do inglês a gente tem duas palavras. A gente tem a palavra design, que ela é mais associada ao projeto, ao desenho, né? à especificação, tal, ao projeto, né? E você tem uma palavra chamada project, que necessariamente não é o desenho, que pode ser o projeto, ou seja, o conjunto de atividades que acontecem no desenvolvimento de alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês meu, né? Eu tenho uma consultoria empresarial. Uma vez que a gente certificar, eu preciso manter o requisito de projeto de desenvolvimento, porque eu tenho projetos. Agora, o meu projeto não é o desenho, né? Meu projeto, ele é todo o conjunto de atividades que eu tenho, que no momento em que eu fecho com o cliente, eu desempenho com ele, dizendo, essas são as etapas, assim a gente vai validar, assim a gente vai verificar, essas são as entregas que você vai ter, enfim, né? Então isso é um projeto. Não é o projeto de desenhar um carro, que é muito mais complexo, na minha opinião, inclusive. Agora, é também um projeto. Então a norma ficou um pouquinho mais genérica para fazer com que, tanto eu aqui que estou na área de serviços, que não é bem um projeto desenhado que eu tenho, entenda e consiga atender, quanto para quem de fato tem uma área de projetos de design, né? De desenhar, de especificar, atenda também, tá? Ela detalha mais as atividades relacionadas a controle de produtos e serviços externos. Então lá dentro do item, que era o item 7.4, né? Na parte de aquisição e tudo mais, então ela detalha mais dentro do contexto dessa norma, ela detalha mais todo o controle que precisa acontecer com atividades que são externas, né? Seja produtos que eu compro, seja serviços que eu contrato. Então tem um controle mais amplo, mas na prática ainda aquela estrutura de qualificação, avaliação de fornecedores, ela se mantém intacta. O que acontece é que você vai ter que fazer uma análise um pouco mais abrangente dentro desse contexto, dentro do contexto que já existia, tá? A análise crítica de mudanças na produção, provisão de serviços. Antes, aqui só exemplificando, isso aqui na norma passou rapidinho, eu acabei pescando isso, falei, isso muda algumas coisas, né? Estou produzindo, né? Natural. Minha linha de montagem está lá, produzindo. De repente,
por algum motivo acontece alguma coisa e eu tomo decisões dentro da minha linha de montagem ou dentro da execução de um serviço, tá? Onde eu preciso mudar um pouco a forma de fazer. Tá? Ou isso muda um pouco, até muda características do próprio serviço ou do próprio produto. Quando isso acontecer, eu vou ter que analisar, eu vou ter que não só identificar quem tomou essas decisões, mas analisar isso, avaliar os impactos disso, os riscos e até mesmo oportunidades, e isso vai precisar realimentar toda uma análise que eu vou ter de riscos e oportunidades, que vai culminar, inclusive, lá na análise crítica da alta direção. Tá? Então, muda um pouquinho. Alguns já faziam isso, ok? Mas alguns, às vezes, faziam isso de maneira mais informal, a coisa acaba saindo. A norma não usou mais o termo controle de produto não conforme. Na verdade, dentro do processo, ele está usando o termo controle de saída não conforme. Isso é um pouco do reflexo daquilo que eu falei lá no início, da questão de gestão para processos. Né? Então, eu vou controlar a saída que é não conforme. Ah, mas eu posso ter um produto não conforme. Na verdade, ele é fruto de uma saída não conforme. Então, o termo saída não conforme é o que a gente entendia antes de controle de produto não conforme, tá? Dentro do que era, dentro do requisito ali dos itens 7 aí que a gente tem, tá? A parte de avaliação de desempenho. Que parte é essa? A famigerada análise crítica da alta direção. Ela tem um requisito só para ela agora, né? Um pouquinho, até indo bem direto ao assunto, né? Algumas coisas foram mantidas dentro da análise crítica e outras coisas saíram, tá? Então, e também outras coisas foram incluídas dentro da análise crítica. Entre elas, retroalimentação de partes interessadas. Antes a análise crítica se preocupava mais com a retroalimentação de clientes, né? Agora não. Clientes e se tiver outras partes interessadas que produzem informação para retroalimentar o meu processo, eu preciso também colocar essa informação para análise dentro do processo de avaliação de desempenho. Desempenho de provedores externos, fornecedores. Isso é uma prática que alguns já fazem. Eu faço com alguns clientes que são menores, que tem menor porte meu, que é fazer uma análise, a avaliação de fornecedores, a análise de fornecedores dentro da análise crítica da alta direção. Quem não fazia, começa a se fazer. Quem já fazia, ótimo, não vai ter nenhum tipo de impacto sobre isso. Eu fazia isso com algumas pequenas empresas, porque quase sempre a decisão de excluir um fornecedor ou coisa do tipo sempre ficava com a diretoria. Então, a gente acabou já juntando o útil ao agradável ali, né? Outra coisa, suficiência de recursos. Antes, a gente falava de recursos mais como determinação de recursos e a saída, né? A saída seriam recursos também. Agora não, agora você tem que avaliar se os recursos disponibilizados para a gestão foram suficientes. Se você não teve problemas dentro da sua gestão da qualidade, dentro da boa saúde da sua gestão da qualidade, porque recursos não foram destinados ou foram destinados de maneira muito menor do que realmente se precisava, tá? E eficácia das ações relacionadas a riscos e oportunidades, tá? Então, dentro do contexto da organização, você, obviamente, a gente já falou isso em vários requisitos aqui, você define ações para mitigar riscos, para eliminá-los ou para aproveitar oportunidades e tudo mais. Então, dentro da análise crítica, você faz uma análise um pouco mais ampla se essas ações que você tomou, elas tiveram o efeito que você buscava, tá? Dentro do requisito de melhoria e algumas outras alterações, né? Retroalimentação das análises de riscos e oportunidades a partir de não conformidades e ações corretivas. O termo ação preventiva morreu, tá? O termo ação preventiva está intrínseco na questão da gestão de riscos, tá? Isso também foi um outro documento que a ISO publicou e tudo mais, falando, olha, galera, ação preventiva, a ação preventiva ela já incluía em si uma abordagem de riscos. O que a gente fez agora é trazer a abordagem de riscos de maneira mais ampla para o sistema de gestão e aí naturalmente não fazia sentido manter o termo ação preventiva, mas todas as ações
quando você mitiga o risco, quando você elimina o risco, são ações preventivas, tá? Vamos ver se agora o pessoal faz, né? Porque antes sempre o pessoal tinha um pouco de chateação aí. Ah, ninguém abre ação preventiva, só abre corretiva. Meu Deus do céu, né? E às vezes acabava, tinha gente que colocava até indicador associado a isso e sempre era um parto para conseguir alcançar. Não precisa mais do manual da qualidade, como a gente já citou. A norma não estabelece mais um requisito direto falando sobre exclusões de escopo, diferente da norma anterior, onde falava, olha, qualquer requisito do item 7 pode ser excluído, desde que tenha um justificativo, blá, 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 blá. Agora não, agora ela não fala mais exclusão de escopo. Ah, mas eu posso excluir alguma coisa? Pode. Então você vai excluir e dizer o porquê que você está excluindo. Né? E a justificativa tem que ser palpável e tem que, assim, a pessoa que está lendo aquilo tem que perceber que, de fato, a exclusão daquilo não prejudica o seu sistema de gestão, tá? Então agora ela está aberta. Você quer excluir? Pode excluir, mas desde que você justifique adequadamente o porquê dessa exclusão e fique nítido que essa exclusão não está prejudicando o seu sistema de gestão da qualidade, tá? E o termo produto, que era utilizado até então na norma, eu acho que o pessoal cansou de falar, não, mas quando a norma fala produto, ela está falando produto e serviço. Agora a norma resolveu usar o termo produto e serviço. Então, antes só usava produto, agora dentro do texto da norma você vai sempre ver produto e serviço, tá? Mesmo porque tem um contexto um pouco de negócios, que praticamente todos os produtos têm algum serviço intrínseco a eles. Né? Então, não faz sentido muitas vezes só tratar de um jeito e não tratar de outro. Né? Por mais que a gente sabia que quando a norma falava de produto, falava dos dois, mas acho que a norma, o pessoal que revisou a norma, cansou de ter que explicar isso e agora está deixando de maneira clara. Para você que está planejando os próximos passos, tanto para a transição quanto para a implantação, aqui tem uma dica de 11 etapas que, obviamente, você pode adaptá-las aí dentro da tua empresa. Passo 1, avaliar o sistema de gestão da tua empresa. Ah, mas eu já sou certificado, então avalia. Você mais do que nunca está mais fácil até, né? Você já tem resultados de auditoria interna, indicadores, um monte de outras coisas aí para poder avaliar. Então, avalia como está o teu sistema de gestão atual. Se você nunca implantou nada, faça essa análise também. Dá uma lidinha na norma, ou faz um curso, faz alguma coisa, tal, e avalia como é que está a sua empresa em relação a esses requisitos aí. Passo 2. Defina a equipe de transição para a nova norma. É importante ter alguma... Lógico, né? Se você tem uma empresa de 10 funcionários, não dá para você colocar todo mundo da equipe, né? Só se eles toparem. Mas defina uma equipe, uma quantidade adequada, para ajudar você a fazer essa transição na norma, tá? Ou transição ou implantação. É importante ter uma equipe que fique focada nisso ao longo de um tempo. E lembre, o tempo tem que ter... tem que ser baseado em algo, né? Olha, a gente tem que plantar em tanto tempo, tá? Passo 3, capacitar a equipe de transição e outros facilitadores do projeto. Treine esse pessoal, vai lá no YouTube, esse vídeo logo mais está no YouTube também, mostra um pouco para eles o que é, contrata treinamento, se for contratar, contrata da gente, tá? Contrata treinamento aí fora, faz um treinamento um pouco mais aprofundado sobre a norma, enfim. Então, tem bastante informação disponível já, mas você pode se aprofundar ainda mais. Então, treine esse pessoal, para esse pessoal ser pau para toda a obra aí para vocês, para fazer com que esse processo aconteça da melhor forma possível. Passo 4, elaborar um plano de ação. Ou seja, não vai sair à torta direita aí, atirando para tudo quanto é lado, achando que isso vai dar certo. Faz um plano, envolve quem tem que envolver, identifica lá, até voltando ao que eu falei, identifica quem é interessado nesse projeto, quais são as expectativas, faz um plano de ação adequado e começa a fazer essa implantação aí, tá? Acompanhe o desenvolvimento do projeto através de reuniões periódicas, tá? Não adianta sair, sai fazendo, tal, e de repente não tem nenhuma reunião para você alinhar algumas coisas, para você tratar dificuldades. Faz isso certinho, cara. Alinha, né? Alinha isso de maneira adequada com a equipe, né? Reuniões a cada 15 dias, reuniões a cada um mês, dependendo da velocidade que a coisa for. Então, alinha isso, faz com que a experiência de um acabe ajudando o outro e tudo mais, tá? Planeje e realize a auditoria interna conforme requisitos, né? Então, uma vez implantado, uma vez que o sistema está começando a rodar, faz a auditoria interna, vê os resultados disso aqui,
define o plano de ação aí no passo 7, define o plano de ação para solucionar falhas identificadas no sistema de gestão da qualidade, tá? E a partir daí você já está quase no processo final. Acompanhe a realização das ações de correção, ou seja, veja se de fato essas ações, a partir da auditoria interna que você fez, elas estão sendo tomadas e se essas ações de melhoria estão sendo feitas. Entre em contato com a certificadora ou comunique a sua certificadora atual sobre a tua intenção de fazer a transição. A regra para a transição basicamente ficou o seguinte: a norma foi oficialmente publicada no dia 23 de setembro. Até setembro do ano que vem, tá? Setembro de 2016, as empresas em recertificação e as empresas que buscam uma nova certificação ainda poderão realizá-la dentro da estrutura da 2008. Tá? A partir daí, então a partir de setembro de 2016, as empresas que estão em recertificação ou buscam certificação, elas só poderão fazer isso dentro dos requisitos da 2015. E aí o seu prazo final é setembro de 2018. Ou seja, até setembro de 2018, todas as empresas hoje certificadas, elas terão que automaticamente migrar para a versão 2018, versão 2015, desculpa, tá? Então, setembro de 2018 é o prazo final, mas você tem prazos intermediários aí. Então, até setembro do ano que vem, você pode ainda optar, se você quiser. Aí eu te falo, assim, particularmente falando, tá? Se você é certificado, aí é uma decisão que cabe a você, tá? E vai ter alguma recertificação, é uma decisão que cabe a você, uma vez que seu certificado, enfim, você já é certificado. Agora, se você está começando agora e tudo mais, rapaz, já vai direto para 2015. Você tem quase um ano aí pela frente para poder avançar nisso aí, tá? E por fim, realize a certificação, trate possíveis não conformidades, maiores ou menores, tanto faz, mas trata elas, é um processo natural e melhore. A norma, dessa vez, ela vai cobrar caro para quem não busca resultados a partir dela.